Olá, já estamos de regresso nos finais de tarde em sintonia agora para conversarmos com a Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira. Em 2024 celebrou 115 anos ao serviço da comunidade. Vamos perceber com que missão nasceu esta comissão, também a sua história, perceber o presente e projetar o futuro. Connosco em estúdio dois convidados que passo a apresentar. Conceição Alvim Ferraz é a Presidente da Comissão da Vigilância do Castelo da Feira. Bem-vinda aos estúdios da Sintonia. Muito obrigada. Também connosco o Fernando Sampaio Maia, é o Diretor Executivo. Muito obrigada pela presença aqui nos estúdios também. Nós é que agradecemos estar aqui. Claro que sim. Já vamos falar sobre a história, também sobre a Comissão de Vigilância do Castelo da Feira, mas até porque, pelo menos comigo, são convidados a estrear aqui nos estúdios. Eu gosto sempre de perceber a ligação das pessoas às instituições que estão a representar, começando pelas senhoras. Conceição, como é que começa a sua ligação à Comissão de Vigilância do Castelo da Feira? Bem, a minha ligação à Comissão de Vigilância veio através do Dr. Fernando Sampaio Maia. Muito bem. Não, a presidência. A presidência. Estou a falar o primeiro contacto com a Comissão, não é? Porque as coisas não acontecem por acaso, há uma história. E pronto, eu já pertencia à Comissão de Vigilância, mas depois criaram-se circunstâncias que levaram à necessidade da eleição de uma nova administração, de novos órgãos sociais. E, portanto, por influência do Dr. Fernando Sampaio Maia, eu acabei por chegar, mas, de qualquer maneira, eu queria salientar uma coisa, que eu sou a primeira mulher que sou Presidente da Comissão da Vigilância, e, portanto, isso é uma honra muito grande para mim. E como é que tem sido, já agora que Valença é que faz, já à frente da Comissão de Vigilância do Castelo? Acredito que seja um trabalho desafiante, mas também gratificante, não é? É, claro que é muito gratificante, quer dizer, e os anos vão passando e as pessoas começam a perceber que têm que começar a deixar legados, mas sente-se que custa deixar esses envolvimentos, porque uma pessoa acaba por se apaixonar por aquelas missões, não é? Claro que sim. Vamos abrir também o microfone do Fernando Sampaio Maia, perguntar também a mesma questão, esta ligação, como é que surge? Olha, já estou na direção da Comissão de Vigilância há mais de 40 anos. Seguido, sou eu o mais antigo continuador da Comissão de Vigilância. E fui convidado por um membro na altura da direção que me convidou e, olha, apaixonei-me. Sim, e como é que tem sido este percurso também? Gratificante e aprendi muita coisa. Sim. Então, com esta nova presidente, tenho aprendido muito. Sim, sim, tem sido um percurso bonito também. Nota uma grande evolução também na própria forma como o Castelo da Feira está atualmente, como tem sido projetado? Olha, quando nós entramos no Castelo, aquilo era uma coisa mais fechada, percebe? E depois, quando entrou o Dr. Eduardo Vaz de Oliveira e o engenheiro Ludger Marques, abriu muito o Castelo à comunidade. Sim. E foi a partir daí que começou a evoluir. Com a doutora Conceição, continuou também. Muito bem, eu gostava de recuar aos inícios desta Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira. Como é que nasce a Comissão? Não sei quem é que quer responder. Podem dividir também o microfone. Sim, eu posso começar por falar, depois o Fernando completa. A história da Comissão de Vigilância é muito bonita, porque no fundo denota que as dissidências entre as pessoas se conseguem resolver quando há de facto um objetivo comum que as faz unir. Ora bem, o Castelo no final do século XIX e no princípio do século XX estava praticamente em ruínas. E os feirenses tinham noção de que se não se pusesse mão, acabava por derrocar mesmo. E portanto começaram a ter noção de que precisavam de ajuda, porque não era com os dinheiros que se conseguiam juntar em Santa Maria, em Vila da Feira, nessa altura, não é? Que era substancialmente mais rural, mais pobre, poderei dizer assim, que se conseguiam arranjar meios materiais para que se conseguirem fazer as obras que o Castelo precisava. Porque eu, quando digo que está em ruínas, estava em ruínas mesmo. Havia partes da muralha que estavam completamente derrocadas, havia imensas árvores, espécies selvagens de árvores e ervas daninhas e as eras. O problema das eras nem hoje está resolvido.
que se metiam pelas juntas das pedras e esboroavam o castelo. Portanto, está escrito até que as pessoas, a certa altura, quando estavam a fazer obras em casa, ao fim de semana, iam-se abastecer de pedras ao castelo, porque das pedras que iam caindo. Sim. E até acho que faziam concursos para mostrar a força dos homens, concurso para quem conseguia atirar mais longe as pedras do castelo. Brincava-se, de facto, com o monumento e com a valia que tinha um edifício daquela natureza. Portanto, de facto, a certa altura, houve pessoas que começaram a perceber que era preciso tomar medidas para estancar aquela sangria. E agora vou tentar ser um bocadinho mais sintética, porque senão não deixo de passar de falar do princípio. Então, nesta altura, pensa-se que estávamos numa altura de muita dissidência política. Havia muitos partidos neste país, quer dizer, quase cada pessoa tinha a sua própria ideologia e tinha quase um partido. Portanto, havia muitas dissidências e mal-entendidos entre as pessoas. Mas mesmo assim, ainda se começou por fazer uma associação que se chamavam os Amigos do Castelo, e esses Amigos do Castelo começaram eles próprios a trabalhar lá. Há escritos que relatam essa atividade. Depois, nessa fase, houve uma pessoa que se destacou, que foi o Sr. Alfredo Topa. Não, ele tinha a pensão de Topa, ele é Alfredo Couto. Do Couto. Que trabalhou muito, ele próprio trabalhou e encontrou umas adagas e depois, pronto, que ainda existem. Mas não conseguiram que as dissidências políticas que existiam na sociedade e as diferenças políticas e sociais não conseguiram fazer com que a missão de melhorar o castelo fosse superior a isso. E essa comissão acabou por se extinguir. Depois houve um detalhe que foi importantíssimo, que foi a visita do Dom Manuel II ao castelo. Dom Manuel II, num reinado curtíssimo, veio cá muito pouco tempo antes de ser deposto, mas a vinda dele cá conseguiu unir as pessoas e conseguiu arranjar maneira de que se criasse a Comissão de Vigilância. Portanto, a Comissão de Vigilância foi fundada em 1909, não é? E portanto, muito pouco tempo antes da implantação da República. Sim. Mas as pessoas conseguiram unir-se e pôr de lado as suas divergências, não é? Em torno de uma missão que era recuperar o castelo. E, portanto, Dom Manuel II foi deposto muito pouco tempo depois. Nunca soube, de facto, a importância que teve a sua vinda cá. Porque ele depois foi exilado para Londres, e viveu lá muito esquecido, e esquecido também pelos feirenses, que não tinham noção ou por outra, não tiveram oportunidade sequer de lhe agradecer. E portanto nós tivemos uma atitude ano passado, e agora vou dizer ao Dr. Fernando para continuar, para não estar aqui a monopolizar a conversa. Mas vou contar um bocadinho antes da Doutora Conceição. O primeiro pessoa que influenciou o arranjo do Castelo da Feira foi o rei Dom Fernando II, que era o marido da Dona Maria II. Era alemão, veio da Alemanha e era uma pessoa cultíssima. Foi ele que fez o Palácio da Pena em Lisboa, por exemplo. Foi ele que descobriu, para ser derretido, a Custódia de Belém, que é uma peça única da arvesaria portuguesa. Ele veio aqui à feira ver o castelo, e veio ele e trouxe o filho mais velho, que foi mais tarde rei Dom Pedro V, e trouxe o filho segundo, que foi mais tarde o rei Dom Luís I. E foram ver as ruínas do castelo. Ele ficou chocadíssimo e teve em comunicação com o Alexandre Herculano, que na Assembleia, no Parlamento, levantou o problema do Castelo da Feira. Começou aí. Sim. Pronto. Muito foi bem. Foi essa a parte. Depois a Doutora Conceição disse muito bem. Depois foi a vida do rei Dom Manuel II.
A vinda cá uniu os feirenses todos, de todos os quadrantes políticos, para reconstruir o castelo e fazer do castelo do que ele é hoje, senão tinha caído tudo. Como a Conceição dizia há pouco, houve agora um gesto também da Comissão de Vigilância no ano passado, não é? A doutora Conceição, e eu também tive uma ideia, os dois em conjunto, fizemos uma homenagem ao rei Dom Manuel II. E mandamos fazer um retrato do rei Dom Manuel II que temos no Salão Nobre do Castelo da Feira. Foi ele, a vinda dele, que começou que deu ideia para criar o Castelo da Feira. Já percebemos como é que nasce a Comissão de Vigilância, no fundo para resgatar este ex-libris do Conselho de Santa Maria da Feira. Conceição, mas quais são os objetivos ou quais são as mas missões? Mas antes disso, eu posso dizer uma coisa, eu gostava de duas personagens fantásticas, o Dr. Aguiar Cardoso e o Dr. Vaz Ferreira. Que importância é que tiveram? Foram presidentes... Quer dizer, isto também é importante. Pois, é muito importante. O Dr. Aguiar Cardoso era médico. Quer dizer, não tinha filhos, dedicou-se completamente ao castelo. A vida dele foi feita em função do castelo. E o Dr. Aguiar Cardoso foi, de facto, a personagem mais influente para resolver os problemas, mas nunca quis tomar muito protagonismo, quer dizer, ele deixava, quer dizer, para conseguir os objetivos, deixava que os outros tivessem protagonismo em vez dele. Portanto, ele nunca foi presidente da Comissão de Vigilância. Ele trabalhava nos bastidores. E, portanto, depois acontece que o Dr. Vaz Ferreira, que é um bocado mais novo do que ele, tinha nascido em Santa Maria da Feira, mas tinha ido para Lisboa. O pai tinha ido para Lisboa, tinham cargos importantes e ele era amigo pessoal do Dom Carlos e do filho de Dom Manuel II. De resto, ele teve uma importância muito grande na concretização da vinda do Dom Manuel II aqui. Portanto, o Dr. Aguiar Cardoso, quando se reformou, veio para cá. E, portanto, entretanto, o Dr. Vaz Ferreira, quando se reformou, veio para cá viver. Ainda existe a casa onde ele viveu, que está na Rua Direita, numas condições deploráveis, que só tem a fachada. Ainda tem lá uma placa que depois a Câmara Municipal, da altura, fez a pôr lá na parede. Mas os feirenses devem passar e olhar para estas coisas, porque são memórias de gente que foi muito importante para esta terra. E aquilo está em condições, só tem a fachada, e de resto está derrocada também a casa dele. Mas estas duas personagens merecem, de facto, e depois há outras, não é? Mas não vamos estar agora aqui. Mas esta não se pode falar da Comissão de Vigilância sem falar destas duas. E ainda por cima, ele pôs presidente, era um Sr. Fortunato Menezes, aqui um senhor da feira, muito rico, mas nunca teve protagonismo. O Sr. Fortunato Menezes dava o nome, mas ele é que trabalhava. Mas é que ele tinha no fundo, ele era estratega, porque ele percebia que o Sr. Fortunato Menezes tinha dinheiro e, portanto, no fundo... punha-se na sombra e na sombra dava protagonismo a pessoas que gostavam mais de aparecer. Era o dono da Casa dos Passionistas, onde é o seminário passionista. Podemos avançar então para as várias missões, porque são várias e objetivos da Comissão de Vigilância do Castelo. Não sei quem é que quer aqui começar. A missão principal da Comissão de Vigilância foi para isso que ela foi criada, inicialmente para reabilitar o castelo, não é? E depois, a partir de 1930, mais ou menos, o castelo ficou, quer dizer, em condições de poder ser visitável, porque até aí isso não acontecia. De resto, eu lembro-me que eu, quando era criança, já tenho uma idade, já tenho 78 anos, e, portanto, mas lembro-me quando eu era criança, os meus pais não me deixavam ir para a zona do castelo sozinha, porque aquilo era uma zona mal frequentada. E isso depois, felizmente, foi mudando. Portanto, para além de recuperar ou de reabilitar o castelo, a missão que a Comissão de Vigilância assumiu a seguir foi de tomar conta, por isso é que se chama vigilância. Tem um nome comprido e até pode não ser assim muito simpático, mas chama vigilância, para vigiar o que se fazia, para vigiar se de facto se estava
a preservar um monumento nacional que foi extremamente importante na história deste país. E, portanto, sempre a missão da Comissão de Vigilância foi tomar conta, e, portanto, e depois, como o Dr. Fernando Sampaio Maia dizia, à medida que o tempo foi passando, o castelo aproximou-se cada vez mais do povo, não é? E portanto, tornou-se cada vez mais fruível pelas pessoas, e por isso o objetivo da reabilitação que se vai fazer é criar condições para preservar a parte mais nobre e mais antiga do monumento, sem que esteja tão exposta às agressões que as grandes massas provocam quando utilizam os espaços, mas permitindo que, de facto, se possa fazer lá aquilo que as pessoas querem que se faça e, portanto, que as pessoas possam utilizar. E agora o Fernando continua, se faz. Sim. Não sei, Fernando, não sei se quer falar sobre ainda a missão e os objetivos, senão posso também olhar assim de um ponto de vista mais do presente. Sim. Olhando até do ponto de vista do presente, a Conceição diz que realmente uma das grandes conquistas foi este aproximar do povo ao Castelo de Santa Maria da Feira, de abrir as portas do castelo, e hoje o castelo integra vários eventos também do Concelho de Santa Maria da Feira. É importante também esta parte para divulgar este monumento? Há pouco tempo tivemos, há 15 dias, nem isso, a Semana Santa, um dos episódios das históricas foi lá, sim. Só isso. Sim. E vê-se muito, cada vez mais, estrangeiros a vir cá ao castelo. Então os espanhóis invadem-nos, entre aspas, percebe? Eu fico todo contente com isso. Sim. O que é que torna o Castelo da Feira um monumento ímpar no país? A sua estrutura, a sua arquitetura. Militar. A sua arquitetura, eu acho que, pronto, pode haver um bocado de paixão e de imparcialidade nisto, mas o nosso castelo é dos mais bonitos. É mais bonito, português, de longe. Agora, eu acho que o aproximar das pessoas o castelo é extremamente importante, não há dúvida nenhuma, porque as pessoas sentem o castelo mais como sendo seu e, portanto, gostam mais, não é? Sim. De qualquer maneira, eu acho que nesta atitude é preciso não banalizar a utilização do castelo, não tornar não fazer com que o castelo seja um cenário de um evento. O castelo tem que se impor por si próprio. Sim. E, portanto, tem que haver um equilíbrio, não é fechar as portas, é deixar que sim, senhor, que isso aconteça, mas lá está, a criar estruturas que permitam fazer essas ações mais populares, não invadindo as partes mais nobres, porque depois eles não resistem, não é? Quer dizer, nós não estamos a falar numa escala de 100 anos, estamos a falar numa escala de muito mais do que isso, e, portanto, é preciso que se tenha cuidado com a preservação. Sim. E eu penso que também é importante dizer que nos últimos anos houve alterações substanciais na Comissão de Vigilância, porque mercê de alterações políticas que foram feitas a nível governamental. Portanto, o castelo neste momento é gerido com principal responsabilidade pela Câmara Municipal, não é a Comissão de Vigilância, porque mas que acompanha, não é? Sim, todo este trabalho. Durante muito tempo a Direção Regional de Cultura delegava na Comissão de Vigilância a gestão do castelo. Neste momento é a Câmara Municipal que delega na Comissão de Vigilância a gestão corrente do castelo, mas, de facto, quem tem a prerrogativa da principal da gestão do castelo é a Câmara Municipal, e eu acho que isto é importante dizer. Sim, de ficar aqui vincado também. A Conceição há pouco falava sobre as obras que aí vêm para reabilitar o castelo, mas também para abrir novos espaços aos visitantes. O que é que espera desta requalificação? O que é que poderá trazer ao ex-libris da cidade? Eu acho que poderá trazer mais valias enormes, desde já, porque eu tenho muita preocupação de não se estragar a parte antiga, portanto, que não pode sofrer muitas agressões, não é? Sim. E, portanto,
ver-se muita gente, muita gente, muitos aglomerados, muitas visitas, muitas. Isso não são as visitas, são sobretudo quando há mais eventos que às vezes provocam situações assim em que a conservação do castelo pode ser posta em risco. Mas há uma parte atrás no castelo que muito pouca gente conhece, que no fundo vai ser como que redescobrir uma parte que não é conhecida, onde vai nascer um pavilhão multiusos que vai ter uma sala multiusos dentro do castelo, portanto completamente enquadrada, mas uma estrutura moderna. Sim. Onde vai ser possível fazer eventos e onde as pessoas vão poder juntar-se para fazer eventos de variadas naturezas, culturais, sociais e outros, religiosos eventualmente até. Com entrada independente. Com entrada por trás, portanto vai como que nascer uma parte nova no castelo, percebe? Ela existe, sim, só que não está realçada. É uma rocha hoje em dia. Sim. E vamos, em princípio, escavar a rocha e construir aí dentro. Portanto, isto tinha sido delineado, tinha sido projetado numa fase anterior à transferência para a Câmara Municipal. Mas a Câmara Municipal, em boa hora, apadrinhou esta ideia também, este projeto. E, portanto, neste momento é a Câmara Municipal que está a puxar as cordas. E quer dizer, e para a Comissão de Vigilância, naturalmente que nós tivemos que nos adaptar à nova situação, mas adaptamos-nos com muito pacifismo e perfeitamente felizes, e com uma consciência, é que nós, Comissão de Vigilância, dificilmente conseguiríamos arranjar verbas para fazer semelhantes obras como vão ser feitas. Sim. Ao passo que a Câmara Municipal está em condições muito melhores. Claro. Fernando, uma palavra também para estas obras? As outras obras anteriores que fizeram... Que a consolidação da muralha? Não, muito antes disso. Criou-se mais um piso subterrâneo, etc. Foi em grande parte numa conjetura diferente. Foi industriais daqui da zona que pagaram grande parte disso. Hoje em dia é muito difícil. Sim. Mas olhando para estas obras de reabilitação, que ainda vão acontecer a seu tempo, sabemos que quando se mexe em património tão sensível como o do Castelo da Feira, a qualquer momento se podem fazer novas descobertas. Aliás, isto tem acontecido, até nesta intervenção mais recente da muralha, houve já descobertas. Também pode abrir aqui todo um novo horizonte, não é? Mas aquilo é difícil, já se fizeram a sondagem, aquilo é rocha mesmo. Sim, não estou a falar nessa zona em específico, porque depois vai também haver obras no Poço, por exemplo, para abrir também esse espaço de visitação. Como é que olham também para isso, não é? Que podem surgir ali novas... Para nós é bom, até descobrir coisas novas. Sim. Estamos todos contentes no que vai surgir. E claro que as obras são sempre acompanhadas por arqueólogos, porque aquilo faz-se um buraquinho e encontram-se moedas, percebe? Encontram-se moedas. Ali mesmo na entrada do castelo, do lado direito, houve necessidade de fazer escavações. Só se escava quando é necessário, absolutamente necessário. E encontraram-se lá moedas, percebe? E, portanto, tudo isto é acompanhado sempre por arqueólogos e, eventualmente, quer dizer, o fosso do castelo neste momento está assoreado, não é? Uma das coisas que se pretende é pôr parte do fosso à vista e do lado que dá para a quinta do castelo, há construções que foram lá identificadas e que, portanto, que precisam de ser postas à vista, não é? À vista ou serem estudadas. Isso são mais-valias no ponto de vista turístico enormes. E cultural. Porque o nosso castelo as muralhas do nosso castelo são consideradas por os especialistas que gostam de armamento e de defesa, um monumento excepcional, porque é como se fosse um museu das várias fases de defesa ao longo da história. Portanto, é como se fosse um museu vivo, porque as ameias, as seteiras, foram evoluindo na sua forma de acordo com a evolução das armas de defesa.
E, portanto, nós encontramos no nosso castelo as várias fases, desde de uma meia, ainda subsiste uma meia medieval, e depois toda a evolução da defesa, até já as armas já com pólvora, e que nós agora, quando for nas novas obras de reabilitação, vai ser posta à visita uma parte da Casa Mata, que a Casa Mata era um sítio onde as pessoas se punham a defender o castelo ao nível dos invasores. E é um exemplar que não é muito, quer dizer, não há muitos exemplares em que se possam visitar a Casa Mata, que se possa revisitar a Casa Mata. E isso é uma das componentes que vai fazer parte das obras a seguir. Exato. Fernando, quer comentar alguma coisa a propósito do que a Tá, Conceição foi dito? Mas a Conceição falava aqui sobre aspectos que é o que tornam também o Castelo da Feira uma peça única do ponto de vista da arquitetura militar portuguesa, não é? Porque não existe outro monumento também com estas características no país. A Conceição também há pouco falava sobre muitos marcos históricos que tiveram lugar no Castelo da Feira. Quer elencar alguns deles, momentos da história tantos que marcaram? Temos que ser seletivos, tentar alguns. Olha, desde já, a Batalha de São Mamede está descrito que foi daqui, que foi parte das tropas que foram ajudar o Dom Afonso Henriques na conquista, na vitória da Batalha de São Mamede, que no fundo está ligada à fundação da nossa nacionalidade. E, portanto, aqui foi donatário do castelo o irmão de Egas Muniz, até nem se sabe muito bem se foi ele, se foi o irmão, quer dizer, estiveram ligados, no fundo, à educação do nosso primeiro rei. Não é? E depois, a Rainha Santa Isabel foi donatária do nosso castelo. O Fernando vai-me relembrando, sim, que eu não estava, sim. Agora pode-me falhar. Foi donatária do nosso castelo. Esteve na sua ida para Santiago de Compostela, quando foi fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela, passou por Arrifana, e há um quadro da Rainha Santa Isabel, que nós fomos visitar há pouco tempo, em Estremoz, que tem a Rainha Santa Isabel e o Castelo da Feira por trás. Portanto, uma das nossas intenções, agora vamos dizer isto aqui em primeira mão, Sim. é fazer não reproduzir esse quadro, naturalmente. Não fazemos cópias. Não fazemos cópias, mas como fizemos com o Dom Manuel II, gostaríamos muito de relembrar essa passagem pelas terras de Santa Maria, da Rainha Santa Isabel, que foi donatária do castelo e que por aqui passou. Sim, muito perto. sim. Depois, Fernando, quer dizer... Uma coisa que eu me lembrei há um bocadinho, não está inserida nesta história, a própria casa que está ao lado da capela, Sim. fomos nós, comissão, que a compramos com o dinheiro da comissão, que era de um particular, e tivemos que dá-lo ao Estado. Compramos com a obrigação de dar ao Estado. Sim. É também importante, não é? E no fundo, o investimento que foi feito nas obras em 2000, no sim. do século XXI, o investimento foi responsabilidade da Comissão de Vigilância. Foi nós que pagamos. Sim. Devemos isso, já uma pessoa que falei, devemos isso ao engenheiro Gerard Marques, que trabalhou muito para isso, aos seus colegas industriais. Sim. E também o castelo, de alguma maneira, as paredes daquele castelo sabem muitos segredos. Naquele castelo estava um descendente de Dona Inês de Castro e de Dom Pedro, que foi aqui também donatário do castelo, não sei se era donatário nessa altura, mas vivia aqui, portanto, muitas dos azares e das desgraças que aconteceram nessa fase da história da nossa monarquia se passaram aqui no castelo. E depois, quer dizer,
E depois foi a vida de Dom Fernando, que passou por aqui, quer dizer, o Dom Duarte também, quando foi fazer o seu casamento, pernoitou no castelo. Portanto, houve muitos reis que fizeram daqui seu poiso, não é? Sim, o castelo foi casa de reis e de rainhas. E chegou a ter um palácio lá dentro. É verdade. Mas aí é um sinal de aproximação ao povo. Depois da República, os presidentes da República quase todos passaram por aqui. Vieram cá. Sim. Inclusivamente, eu vou contar uma história quando o presidente... não, o outro... O que foi chefe de governo no tempo do PSD, o Cavaco Silva veio cá. A segurança veio antes visitar o castelo e tudo, vou contar uma história. E disse logo, o Sr. Presidente não vai lá em cima ao Eirado. Não pode ir, não tem segurança e mais não sei o quê. E eu estava lá com o Sr. Presidente e fui ter com ele e disse ao Sr. Presidente, costuma-se ir lá em cima ao Eirado e não sei o quê. Vou já consigo. E foi, percebe? E porque ele estava entusiasmado. Sim, e a segurança furiosa. Uhum. Porque há aqui mais uma história também relacionada com o Castelo da Feira. Eu gostei imenso dele logo. A ida ao Eirado é um passo paradigmático da visita ao castelo. Tem que ser feito. Porque tem que ser, eu acho que sim, porque eu acho que os feirenses têm uma nostalgia do mar e grande parte das vezes consegue-se ver o mar quando se está lá em cima. E eu acho que as lendas que existem... Só o presidente Mário Soares é que não veio ao castelo. Ainda não cabia neste caso. Não veio, nunca, o presidente Mário Soares não veio ao castelo. A Comissão de Vigilância do Castelo também tem muito espólio, não é? Que foi recolhendo ao longo do tempo e que continua a tratar? Sim, claro que temos. E quer dizer, e isso é uma das missões que temos, porque neste momento nós podemos diversificar um bocadinho mais a nossa ação, não é? Porque, quer dizer, neste momento nós estamos com a responsabilidade da gestão, mesmo do ponto de vista económico, não é? De gerar dinheiro para pagar a funcionários, porque quer dizer, que não funciona sozinho. Claro, não é? Claro que sim. Nós temos funcionários no castelo. Temos funcionários no e os níveis de visitação são positivos? São, e cada vez mais. Notam que tem crescido ao longo dos últimos anos? Muito. E quais são os próximos passos da Comissão de Vigilância? Quais são os projetos ou ideias, não é? Há sempre vários. E pretendemos agora investir mais em estudos relacionados com a história do castelo e com a história da Comissão e a história de Santa Maria da Feira, naturalmente. E, portanto, temos em mente fazer uma série de ações que têm a ver com a concretização de algumas ideias relativamente a estas. Alguém a estudar o arquivo. Percebe que nós está a estudar e já descobrimos coisas interessantíssimas. Como, por exemplo, querem partilhar algumas descobertas? Não, posso dizer já, na altura das obras, quando se fez grandes obras, estava o castelo a cair, trocas de opiniões entre o Dr. Vasco Ferreira e os dirigentes de Lisboa, do Ministério, que eles queriam uma coisa, ele queria outra, e mais não sei o quê, e temos coisas muito engraçadas disso. Que são documentos inéditos. Que precisam de ser trabalhados, eventualmente até serão... agora isto, eu não sei se vou falar um bocadinho cedo demais, mas eventualmente serão motivo de uma tese ou por outra, constituirão o estudo de uma tese de uma dissertação de mestrado da pessoa que está a estudar essa documentação. E é também importante esta investigação e este estudo continuar a criar também bases em volta do Castelo da Feira. Por isso nós colecionamos informações acerca de questões relacionadas com o castelo, que, por exemplo, esse quadro da Rainha Santa Isabel está em Estremoz numas condições deploráveis, mal colocado, sujo, sem cuidado nenhum. E a história, e temos de pôr a história à vista de toda a gente, para saber o que é que aconteceu. O quadro de Dom Manuel II tem uma história lindíssima ligada com o Dr. Vasco Ferreira, com o testamento do Dr. Vasco Ferreira, mas nós isso já conseguimos quase desmontar tudo.
conseguimos aceder ao testamento dele, e agora não vale a pena estar por isto seria uma coisa muito, muito demorada estar a falar nisso, mas tem uma história lindíssima, e portanto essas histórias têm que começar a ser escritas, porque não adianta que as pessoas as saibam e vão e desapareçam sem as escrever. Exato. Falou de um dos projetos, não sei se tem outros projetos que queira partilhar nos estúdios da rádio. Os projetos temos outros projetos. Um dos projetos é termos uma sede nova para a Comissão de Vigilância. Vocês estão onde atualmente? Porque nós estamos naquela casa do presbitério que o Dr. Fernando Sampaio falou. É o nosso sítio de trabalho, porque no fundo não é uma sede, aquilo é o sítio de trabalho. No Castelo. Está mesmo ao lado, sim. Estamos lá. E a Câmara Municipal deixa-nos estar lá, nunca questionou isto. Mas como nós temos algum espólio, não é? E pretendemos preservar o futuro, porque as situações não são estáticas. O que acontece agora pode não acontecer daqui por uns anos, e a Comissão de Vigilância, nós pretendemos que ela perdure, que haja sempre alguém a vigiar o castelo. Portanto, temos como objetivo comprar um espaço para podermos pôr o nosso espólio, fazer atividades de natureza social e cultural e dar possibilidade à Comissão de Vigilância de se projetar para o futuro. Nós temos uma sede própria, mas é um andar pequeno e foi-nos dado em grande parte por um benemérito da feira. Daí também a necessidade de terem uma nova sede. Pois é, precisamos dispor. Nós agora descobrimos, ao arrumar a sede, muitos documentos estavam lá, nem sabíamos. Sim, é sempre uma história também inacabada, não é? Vocês vão estar sempre a encontrar novos documentos e novo espólio também para isto. Fernando, que balanço é que faz do trabalho da Comissão nos últimos anos? Já o acompanha há bastante tempo. Já há bastante tempo. Que balanço é que faz? Um trabalho positivo? Positivo, e se não fosse a Comissão de Vigilância, houve uma altura que a Câmara não tinha possibilidades de gerir, até não havia condições, não havia departamento cultural praticamente, só há uns anos é que é. Pois tem sido a Comissão de Vigilância que foi o grande impulsionador do Castelo estar e o Guardião. Assim. E o Guardião, pois. Sim. Na sua opinião, Conceição, que importância, que relevância é que tem tido a Comissão ao longo destes anos? Sem querer confundir isso com a nossa intervenção, não é? Estamos a falar da instituição em si, de muitas pessoas que trabalham para ela. Não tenho nenhuma dúvida que, se não fosse a Comissão de Vigilância, o Castelo neste momento não existia pura e simplesmente. Pois, não existia. Não existia. E, portanto, quer dizer, só isso é importantíssimo. E depois, de facto, é o ex-libris desta região, nem é só de intervenção local, quer dizer, é regional. E portanto, independentemente da nossa intervenção, outros vão ter que fazer história, não é? Não somos nós que a devemos fazer. Não tenho dúvida nenhuma de que quem nos antecedeu foram pessoas importantíssimas. Pois, eu já referi quem eram as pessoas, mas gosto de referir outra vez. Foi o Dr. Aguiar Cardoso, o Dr. Vaz Ferreira, o Dr. Eduardo Vaz de Oliveira e o engenheiro Roger Marques. E agora a nossa presidente. A história há de... Não. Sim. Mas consegue-se perceber pelos vossos testemunhos, e até porque já acompanham a vida do Castelo da Feira há muito tempo, que há hoje uma ligação muito diferente do que havia há muitos anos atrás em relação ao ex-libris, não é? E este está na base aquele trabalho de recuperação do património. Sim, claro que eu acredito que todos os presidentes que passaram por lá tiveram a mesma sensação e o mesmo empenho. Às vezes também, pronto, épocas diferentes também. Épocas muito diferentes, não é? Quer dizer, o turismo teve nisto uma importância enorme, percebe? Quer dizer, nós começamos a ter muita gente a visitar o castelo quando o turismo no Porto começou a florir, não é? E a viagem medieval também tem impacto em mostrar o Castelo da Feira? Tem impacto, às vezes com algumas cenas menos corretas no ponto de vista da preservação do património, sim. Pronto, mas evidentemente que no ponto de vista de divulgação não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Indiscutível. Indiscutível.
E o que é que reserva ao futuro? Ou o que é que espera do futuro, Fernando? Bem, vai ser o castelo como nós queremos que seja. Sim. Percebe? É isso. E se nós não estivermos de acordo com algum projeto, sabemos dizer uma coisa, que é não também. Não estamos de acordo. Sabemos dizer isso. Claro. Conceição, o que é que perspectiva também para o futuro deste património e também da Comissão? Eu tenho boas perspectivas, quer dizer, porque eu acho que os responsáveis políticos, sejam lá eles quem forem, portanto, e as perspectivas sobre a gestão do castelo podem ser diferentes, mas eu acho que não há nenhuma pessoa que possa chegar a esse cargo que não tenha pelo castelo muito respeito. E, portanto, estou a convencer. Presidente da Câmara, que é um apaixonado pelo castelo. Sim, sim. É importantíssimo também haver esta ligação com outras instituições que também podem ajudar a manter, a preservar e a catapultar também o Castelo da Feira. Nós estamos a entrar na reta final da nossa conversa, mas não nos despedimos sem antes umas notas finais ou mensagens que gostavam de deixar. Sr. Fernando, comece por si para terminar com a Presidente, naturalmente. No que lhe cabe a si, que mensagem é que gostava de deixar aos nossos ouvintes? Vão ver o Castelo da Feira e vão 2, 3, 4, 5 vezes, não perdem nada. Muito bem, fica aqui o convite. No fundo é visitarem o Castelo da Feira. O Castelo. Muito bem, e apaixonam-se a cada visita. Conceição, a última palavra cabe-lhe a si. Cabe a mim, eu ia dizer a mesma coisa, portanto agora tenho... É difícil, quem fica para o fim. Portanto, eu vou dizer que descubram o Castelo. Descubram o Castelo. O Castelo ainda não está, por exemplo, o quadro de Manuel II não está ainda exposto com a liberdade que deve estar, porque ele pertence ao Salão Nobre, mas como há umidade nas paredes, não pode estar lá exposto por uma questão de preservação. E, portanto, mas ainda sempre que há atividades é posto. Portanto, mas de qualquer maneira, que os pais levem as crianças, percebe? Que os miúdos aprendam a gostar do castelo, porque o investimento na gente mais nova é o futuro, é a garantia do futuro. Portanto, visitem o castelo e gostem do castelo e façam que o castelo pertença às vidas das pessoas, não é? Muito bem, muito obrigada, Conceição. Fernando, obrigada também pela presença aqui nos estúdios. Em entrevista com a Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira, a fechar os finais de tarde em sintonia de hoje. Eu estou de regresso na próxima semana, continuação de uma boa quinta-feira e já agora um bom feriado, um bom dia da liberdade. Celebra-se amanhã o 51º aniversário do 25 de Abril, a Revolução dos Cravos. Boa tarde.